45. Deserto do Egito. Um camponês se depara com um manuscrito de 1700 anos que dizia: Jesus beijava Maria Madalena em seu. Exato. Ali, um buraco no papiro. A palavra perdida para sempre. A igreja nunca quis que você lesse o que vem a seguir. Isso não é enredo de um romance do Dan Brown. Não é roteiro de filme de Hollywood buscando escândalo. Este é o Evangelho de Filipe, um texto absolutamente real que permaneceu enterrado por 600 anos sob a areia do deserto egípcio, contendo uma das frases mais controversas já escritas sobre Jesus e Maria Madalena. Por que esse texto não está na sua Bíblia? O que essa frase completa realmente dizia antes que o tempo e a umidade destruíssem a palavra-chave? E por que alguns dos acadêmicos mais respeitados de universidades como Princeton, Harvard, Oxford e Yale acreditam que o que falta nesse buraco do manuscrito poderia mudar completamente tudo o que acreditávamos saber sobre a relação entre Jesus e essa mulher misteriosa? Por séculos, quase 2 milênios completos, este documento permaneceu selado numa vasilha de barro, protegido apenas pelo clima seco do deserto. Alguém o escondeu deliberadamente. Alguém que sabia perfeitamente que a igreja institucional havia ordenado destruir todos os textos como este. Alguém que arriscou a vida para preservar essas palavras. A doutora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, considerada uma das maiores autoridades mundiais em textos gnósticos e autora de best-sellers como Os Evangelhos Gnósticos, dedicou mais de 4 décadas de sua vida a estudar este evangelho. Segundo suas pesquisas, o que encontramos aqui é uma janela para um cristianismo completamente diferente do que conhecemos, onde Maria Madalena não era a pecadora arrependida que nos ensinaram no catecismo, mas algo muito mais profundo, muito mais perturbador para a história oficial. Pense nisso por um momento. Existiram comunidades inteiras de cristãos devotos que veneravam este texto como escritura sagrada. Pessoas que acreditavam em Jesus de todo o coração, que oravam fervorosamente em seu nome, que dedicavam suas vidas a seguir seus ensinamentos, mas que tinham uma visão radicalmente diferente de quem era Maria Madalena e qual era seu verdadeiro lugar junto ao Salvador. O que eles sabiam que nós não sabemos? O que viram nos textos originais que nós já não podemos ver? Que verdades foram apagadas quando esses documentos foram condenados às chamas? Nos próximos minutos, vamos fazer algo que muito poucos se atrevem a fazer publicamente. Vamos examinar este texto linha por linha. Vamos ver exatamente o que ele diz, o que não diz e o que os principais acadêmicos do mundo interpretaram. Vamos separar os fatos da especulação, a evidência da fantasia. Mas já te aviso, o que você vai descobrir pode desafiar profundamente algumas das ideias que você sempre deu como certas. E uma vez que você conhecer essa informação, uma vez que vir o que esses textos antigos realmente dizem, não poderá desconhecê-la. Não poderá mais ver a história da mesma maneira. Muhammad Ali al-Saman era um camponês egípcio comum que simplesmente buscava sabah, um tipo de fertilizante natural. Jamais imaginou que aquele dia de dezembro de 1945 mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Ao pé dos imponentes penhascos de Jabal al-Tarif, perto da pequena vila de Nag Hammadi, no Alto Egito, sua enxada atingiu algo duro sob a areia. Ao escavar, descobriu uma vasilha de barro selada de quase 1 metro de altura, avermelhada pela argila cozida séculos antes. Muhammad hesitou em abri-la. Segundo ele mesmo relatou anos depois aos pesquisadores que o entrevistaram, temia que a vasilha pudesse conter um djinn, um espírito maligno da tradição árabe, preso dentro do recipiente desde tempos antigos. Os anciãos de seu vilarejo contavam histórias sobre vasilhas amaldiçoadas encontradas no deserto, mas a curiosidade venceu o medo. Também, como admitiu com um sorriso anos depois, a esperança de encontrar ouro ou outros tesouros antigos. Quando quebrou a vasilha com sua enxada, não encontrou ouro. O que encontrou seria infinitamente mais valioso para a história da humanidade. 13 códices de papiro encadernados em couro marrom escuro.
Dentro desses códices havia 52 textos diferentes, escritos em copta, a língua do Egito cristão antigo que utilizava caracteres gregos. Esses textos haviam permanecido ocultos, protegidos pelo clima extraordinariamente seco do deserto egípcio, por aproximadamente 600 anos, esperando pacientemente para serem descobertos. O Dr. James Robinson, da Universidade de Claremont, que posteriormente dirigiu o monumental projeto internacional de tradução desses manuscritos, descreveu a descoberta com palavras que ainda ecoam. Este é o descobrimento arqueológico mais importante do século XX para o estudo do cristianismo primitivo. E quando você examina detidamente o que esses textos contêm, entende que ele não exagerava nem um pouco. Entre esses 52 textos, encontravam-se evangelhos completos, que a Igreja Institucional havia declarado heréticos há mais de 1500 anos. O fascinante Evangelho de Tomé com seus 114 ditos de Jesus, o misterioso Evangelho de Maria Madalena, o perturbador Apocalipse de Pedro, o complexo Evangelho da Verdade e o Evangelho de Filipe. Por que esses textos estavam enterrados? Os acadêmicos acreditam que foram escondidos intencionalmente, provavelmente por monges do mosteiro próximo de São Pacômio, por volta do ano 367 d.C. Por que essa data tão específica? Porque nesse mesmo ano, o poderoso bispo Atanásio de Alexandria enviou uma carta pastoral histórica, definindo pela primeira vez os 27 livros exatos que deveriam ser considerados o Novo Testamento oficial e canônico. Sua ordem foi clara e terminante. Qualquer texto que não estivesse nessa lista deveria ser destruído, queimado, apagado da memória coletiva da humanidade. Mas alguém, nesse mosteiro, tomou uma decisão diferente, uma decisão corajosa e arriscada. Em vez de queimar esses textos sagrados para sua comunidade, os enterrou cuidadosamente em uma vasilha selada. Preservou-os para o futuro. Confiou que um dia, talvez séculos depois, alguém os encontraria e o mundo poderia lê-los de novo. Esse alguém foi Muhammad Ali, exatamente 600 anos depois. O caminho desde essa vasilha de barro até as mãos dos acadêmicos foi turbulento e acidentado. Alguns códices foram vendidos no mercado negro de antiguidades do Cairo. Outros foram queimados pela mãe de Muhammad como simples combustível para cozinhar, sem ter a menor ideia do que estava destruindo. O Evangelho de Filipe não foi traduzido completamente para o inglês até 1977, mais de 30 anos após sua descoberta. E quando os acadêmicos finalmente puderam ler o que este texto dizia sobre Maria Madalena, o verdadeiro debate apenas começava. Antes de examinarmos a famosa passagem do beijo, você precisa entender que tipo de documento estamos analisando. Porque o Evangelho de Filipe não é como os evangelhos que você conhece da sua Bíblia. É algo completamente diferente em sua estrutura, propósito e conteúdo. Ele não conta uma história linear, com começo, meio e fim. Não narra a vida de Jesus desde seu nascimento milagroso até sua morte na cruz e ressurreição. Não tem uma estrutura cronológica que possamos seguir como em Mateus, Marcos, Lucas ou João. O Evangelho de Filipe é, segundo o descreve a doutora April de Konik, da Rice University, uma destacada especialista em cristianismo primitivo, uma antologia de reflexões teológicas. É uma coleção aparentemente desordenada de ditos, parábolas enigmáticas, reflexões filosóficas profundas e ensinamentos místicos que alguém compilou, provavelmente no século III d.C., em algum lugar da antiga Síria. O texto que temos hoje está escrito em copta saídico, um dialeto do idioma egípcio antigo que utilizava o alfabeto grego com alguns caracteres adicionais. Mas os acadêmicos concordam que foi originalmente composto em grego, a língua franca do mundo romano, e depois traduzido para o copta pelas comunidades egípcias, que o valorizavam como texto sagrado. Por que se chama Evangelho de Filipe? Curiosamente, o nome do apóstolo Filipe aparece mencionado uma única vez em todo o texto, quando se diz simplesmente que ele era de Jerusalém. Não há nenhuma indicação real de que Filipe o tenha escrito ou ditado. O título Evangelho de Filipe provavelmente foi adicionado posteriormente por copistas,
seguindo o costume antigo de atribuir textos importantes a figuras apostólicas para lhes dar autoridade e legitimidade. O que torna este evangelho verdadeiramente único e fascinante é sua perspectiva gnóstica. O gnosticismo era uma corrente diversa e complexa do cristianismo primitivo que enfatizava o conhecimento espiritual secreto, chamado gnose em grego, como o caminho principal e talvez único para a salvação da alma. Para os gnósticos, o mundo material que nos cerca era uma prisão cósmica, uma armadilha criada por um Deus inferior e ignorante chamado Demiurgo. A alma humana, acreditavam, continha uma centelha divina aprisionada na carne, e somente através do conhecimento verdadeiro, da revelação direta dos mistérios celestiais, poderia se libertar finalmente e retornar à sua origem no pleroma, a plenitude divina. O Dr. Bart Ehrman, professor da Universidade da Carolina do Norte e um dos especialistas mais reconhecidos mundialmente em cristianismo primitivo, explica que o Evangelho de Filipe pertence especificamente a uma escola gnóstica chamada valentiniana, fundada por um mestre carismático e brilhante chamado Valentim, que ensinou em Roma por volta do ano 140 a.C. Os valentinianos tinham uma abordagem fascinante e única. Não rejeitavam completamente o cristianismo ortodoxo de sua época, como faziam outros grupos gnósticos. Participavam das mesmas igrejas que os cristãos normais. Liam os mesmos evangelhos canônicos, celebravam os mesmos rituais básicos, mas acreditavam firmemente que havia níveis mais profundos de significado oculto que só os iniciados espiritualmente avançados podiam compreender e receber. E aqui vem algo absolutamente crucial para entender a passagem do beijo. O Evangelho de Filipe menciona explicitamente que os cristãos gnósticos se engendram mutuamente através de um beijo. Isso não era uma referência romântica nem sexual em nenhum sentido moderno. Era uma referência específica ao ritual de iniciação gnóstico, onde o beijo sagrado transmitia o Espírito Santo de um crente iluminado a outro, de um mestre a seu discípulo. Este contexto teológico é absolutamente fundamental. Sem ele, é fácil demais malinterpretar completamente o que o texto está tentando comunicar. Com ele, a imagem que emerge é muito mais complexa, mais matizada e, paradoxalmente, mais fascinante do que qualquer teoria sensacionalista poderia sugerir. Agora chegamos ao momento que você estava esperando. Vamos examinar exatamente o que o texto original diz sobre Maria Madalena e o famoso beijo, palavra por palavra, frase por frase, sem interpretações prévias nem agendas ocultas. Apenas o texto antigo tal como chegou até nós através dos séculos. A passagem se encontra no que os acadêmicos numeram como os versículos 63, 32 a 64, 10 do manuscrito copta. Vou ler para você a tradução acadêmica padrão, exatamente a mesma que utilizam os pesquisadores de Harvard, Princeton, Oxford e das principais universidades do mundo. Primeiro, precisamos ver o contexto imediato. Logo antes da passagem sobre Maria, o Evangelho de Filipe fala sobre a Sofia, a sabedoria divina personificada. A Sofia, a quem chamam a estéril, é a mãe dos anjos, e a companheira do Salvador é Maria Madalena. Pare um momento e observe como o texto conecta imediatamente Maria Madalena a Sofia, a sabedoria divina. Essa conexão não é casual nem acidental. No pensamento gnóstico valentiniano, a Sofia era uma figura de enorme importância cosmológica, representando o aspecto feminino do divino, a emanação que havia descido ao mundo material e buscava desesperadamente retornar à luz do pleroma. O texto continua com uma das passagens mais citadas e debatidas. Havia três que sempre caminhavam com o Senhor: Maria, sua mãe e sua irmã, e a Madalena, a quem se chamava sua companheira, porque Maria é sua irmã, e sua mãe, e sua companheira. Observe a repetição deliberada e enfática da palavra companheira. O texto usa este termo 2 vezes para descrever Maria Madalena, sublinhando claramente sua importância especial. Em copta, a palavra utilizada é koinonos, um empréstimo direto do grego, que analisaremos em detalhe mais adiante,
porque seu significado exato gerou décadas de debate acadêmico. Agora chegamos à parte mais controversa e debatida do texto. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em seu... Você vê esses colchetes vazios? Ali é exatamente onde o manuscrito antigo está fisicamente danificado. A palavra ou palavras que completariam esta frase, que nos diriam exatamente onde Jesus beijava Maria Madalena, estão perdidas para sempre. O papiro se desintegrou nesse ponto exato durante os 600 anos em que esteve enterrado sob a areia do deserto. O texto prossegue com a reação reveladora dos outros discípulos. Os demais discípulos disseram-lhe: "Por que a amas mais do que a todos nós?" Há outra lacuna onde provavelmente os discípulos expressavam sua indignação ou irritação. Mas a pergunta que fazem é absolutamente clara e direta: "Por que a amas mais do que a nós?" E então vem a resposta de Jesus, formulada de maneira tipicamente gnóstica. O Salvador respondeu e lhes disse: "Por que não vos amo como a ela?" Uma pergunta que devolve a reflexão a quem pergunta. Não uma negação defensiva, não uma explicação elaborada. Um convite direto para que os discípulos examinem seus próprios corações e capacidades. Mas a passagem não termina aí. O texto acrescenta uma parábola explicativa, que é absolutamente chave para entender todo o significado. Se um cego e um que vê estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Quando a luz chega, então o que vê verá a luz, e o que é cego permanecerá na escuridão. Esta parábola é a chave interpretativa de toda a passagem. Jesus está dizendo claramente que Maria pode ver o que os outros discípulos ainda não podem ver. Ela tem a capacidade espiritual de receber a luz, o conhecimento, a gnose salvadora. Os demais discípulos, embora estejam fisicamente presentes na mesma sala, permanecem na escuridão espiritual porque ainda não têm essa capacidade desenvolvida. Resumindo o que o texto diz com absoluta clareza, Maria Madalena era chamada companheira de Jesus, título enfatizado 2 vezes. Jesus a amava mais do que aos outros discípulos. Jesus a beijava frequentemente. Os discípulos estavam com ciúmes dessa relação especial. Jesus não negou tratá-la de maneira diferente e justificou esse tratamento especial com uma parábola sobre a capacidade de ver a luz versus permanecer na escuridão. O que você acabou de ouvir é apenas o começo de revelações muito mais profundas. Se essas verdades estão ressoando em sua alma, se você sente que há conhecimento que lhe foi ocultado durante toda a sua vida, então precisa ler o livro digital que preparei especialmente para buscadores como você. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro contém revelações que vão muito além do que posso compartilhar em um vídeo público, revelações que incomodam líderes religiosos e que, por isso mesmo, podem ser eliminadas a qualquer momento. Baixe agora. Está disponível no primeiro comentário fixado. E se você for um dos primeiros a baixar, volte e escreva Amém nos comentários. Esse será seu ato de fé. A pergunta que tem obcecado os acadêmicos por décadas e que continua gerando debates acalorados em conferências internacionais: onde exatamente Jesus beijava Maria Madalena? O manuscrito de Nag Hammadi, conhecido tecnicamente como Códice II, é feito de papiro, um material vegetal derivado da planta do mesmo nome que cresce no delta do Nilo. Embora o papiro fosse relativamente resistente e amplamente utilizado no mundo antigo para documentos importantes, inevitavelmente se degrada com o passar dos séculos. Depois de 600 anos enterrado sob a areia, embora o clima extraordinariamente seco do deserto egípcio o tenha preservado de maneira surpreendente, algumas seções do manuscrito sofreram danos irreparáveis pela umidade, pelos insetos ou simplesmente pelo inexorável passar do tempo. Exatamente no ponto crítico onde o texto deveria nos dizer onde Jesus beijava Maria Madalena, há um buraco físico no papiro. A palavra ou palavras que completariam a frase simplesmente já não existem. Desintegraram-se para sempre. Os acadêmicos propuseram várias possibilidades, baseando-se no espaço disponível no manuscrito, nas convenções literárias da época e no contexto teológico do texto. Boca é a sugestão mais comum
entre os especialistas. O Dr. Wesley Eisenberg, autor de uma das traduções acadêmicas mais respeitadas do Evangelho de Filipe, considera que boca é a palavra mais provável tanto pelo espaço disponível quanto pelo sentido teológico. Isso faria perfeito sentido dentro do contexto gnóstico valentiniano, onde o beijo na boca era especificamente o meio ritual de transmitir o Espírito Santo de um iniciado iluminado a outro. Testa é outra possibilidade respeitável. O beijo na testa era um gesto comum de bênção e reconhecimento espiritual em todo o mundo antigo mediterrâneo. Um mestre podia beijar a testa de um discípulo particularmente avançado, como sinal de aprovação especial e transmissão de sabedoria. Bochecha também foi proposta por alguns acadêmicos mais conservadores. O beijo na bochecha era, e continua sendo até hoje, uma saudação completamente comum nas culturas do Mediterrâneo Oriental. Mesmo no Novo Testamento canônico, o apóstolo Paulo exorta repetidamente os cristãos a saudarem-se uns aos outros com um beijo santo. A doutora Karen King, da Harvard Divinity School, aponta algo absolutamente crucial que frequentemente é negligenciado nas discussões populares. Independentemente de qual palavra específica falte no manuscrito, o texto claramente indica que os outros discípulos estavam incomodados, até indignados, por essa demonstração de afeto especial. E aqui está a pergunta-chave. Se fosse simplesmente uma saudação comum e corrente, um gesto ordinário que todos os cristãos praticavam entre si, por que os discípulos protestariam com tanta veemência? Por que fariam uma cena pública a respeito? Isso sugere poderosamente que, fosse qual fosse a natureza exata do beijo, ele representava algo que distinguia especialmente Maria dos demais discípulos, algo que a colocava em uma posição privilegiada e única, algo que eles queriam desesperadamente e não tinham. O Dr. Marvin Meyer, da Universidade Chapman, que dedicou sua carreira ao estudo dos textos de Nag Hammadi, propõe uma interpretação fascinante. Ele argumenta que o beijo, neste contexto específico, deve ser entendido inequivocamente como um ato de transmissão espiritual. No pensamento gnóstico valentiniano, o beijo era o meio sagrado pelo qual se comunicava o conhecimento divinão, a gnose que liberta a alma de sua prisão no mundo material. Se Jesus beijava Maria Madalena com frequência, como o texto afirma de forma explícita e repetida, isso significaria que ela era a receptora privilegiada de seus ensinamentos mais profundos e secretos, que havia algo especial nela, uma capacidade espiritual única, uma abertura da alma, uma preparação interior que a tornava digna de receber o que outros discípulos ainda não conseguiam por não estarem prontos. É interessante notar que alguns pesquisadores tentaram reconstruir a palavra perdida usando análises paleográficas do espaço disponível no manuscrito danificado. O espaço parece acomodar uma palavra de aproximadamente 4 a 6 letras em copta, o que é consistente com boca, mas também com outras possibilidades. Infelizmente, sem o fragmento original, qualquer reconstrução permanece no campo da especulação fundamentada. Para entender de verdade a passagem do beijo, precisamos mergulhar em como os gnósticos antigos compreendiam esse ato, porque a visão deles era radicalmente diferente de qualquer coisa que nós, com nossas categorias modernas, poderíamos sequer imaginar. O próprio Evangelho de Filipe nos fornece a chave interpretativa. Em outra passagem fundamental do texto, encontramos estas palavras reveladoras. É por meio de um beijo que os perfeitos concebem e dão à luz. Por isso, nos beijamos uns aos outros. Recebemos a concepção pela graça que há entre nós. Essa declaração revela algo absolutamente fundamental para a nossa compreensão. Na teologia gnóstica valentiniana, o beijo não era romântico nem sexual em nenhum sentido moderno. Era sacramental, um ato sagrado e ritualizado de transmissão espiritual. Os perfeitos, na terminologia valentiniana, eram aqueles gnósticos que haviam atingido o nível mais elevado de iniciação espiritual. Haviam recebido todos os sacramentos secretos da comunidade, passado por todas as etapas rigorosas de preparação e demonstrado sua capacidade de receber e guardar o conhecimento sagrado sem profaná-lo, compartilhando-o com os não iniciados.
E quando esses perfeitos se beijavam, não estavam expressando desejo carnal ou atração romântica de forma alguma. Estavam transmitindo algo que consideravam infinitamente mais valioso que qualquer prazer físico: o Espírito Divino, a gnose salvadora, o conhecimento que liberta a alma de sua prisão material. A doutora Jorunn Buckley, do Bowdoin College, uma especialista reconhecida internacionalmente em estudos gnósticos, explica que, em vários textos gnósticos antigos, o beijo aparece consistentemente como um ritual específico de iniciação. O mestre iluminado engendrava espiritualmente o discípulo através do beijo sagrado, transmitindo-lhe uma porção do Espírito Divino. Era como um novo nascimento, mas completamente espiritual em vez de físico. E aqui vem algo verdadeiramente fascinante, que pouquíssima gente conhece. Quando os primeiros evangelizadores espanhóis chegaram às costas da América no século XVI, encontraram rituais indígenas mesoamericanos que lhes pareceram inquietantemente familiares. Cerimônias sagradas, onde sacerdotes e xamãs transmitiam poder espiritual através do hálito, do sopro sagrado sobre o rosto do iniciado, da respiração compartilhada entre mestre e discípulo. Os conquistadores espanhóis, seguindo as ordens da Inquisição, os declararam imediatamente heréticos e os proibiram sob pena de morte. Mas alguns historiadores modernos, como o renomado Dr. Miguel León Portilla, da UNAM, apontaram paralelos surpreendentes entre essas práticas mesoamericanas ancestrais e os rituais gnósticos do cristianismo primitivo que encontramos em textos como o Evangelho de Filipe. Será isso uma simples coincidência histórica ou evidência de uma verdade espiritual universal que diferentes culturas, em diferentes continentes, descobriram independentemente? A ideia profunda de que o conhecimento sagrado pode ser transmitido através do hálito, do beijo, do contato íntimo entre mestre e discípulo preparado, aparece em tradições espirituais do mundo todo. Se aplicarmos essa compreensão gnóstica à passagem sobre Maria Madalena, a imagem que emerge é verdadeiramente extraordinária. Jesus não estava simplesmente demonstrando afeto pessoal por Maria. Segundo a perspectiva teológica do texto, ele estava transmitindo a ela conhecimento divino de maneira direta e frequente. Estava engendrando-a espiritualmente uma e outra vez, aperfeiçoando-a, elevando-a a níveis cada vez mais altos de iluminação. A queixa dos discípulos teria, então, um significado perfeitamente claro. Por que dás a ela mais conhecimento divino do que a nós? Por que ela recebe a gnose que nós não recebemos? E a resposta de Jesus, seguida da parábola do cego e do que vê: eu a amo de uma maneira especial, porque ela tem a capacidade de ver a luz. Ela está espiritualmente preparada para receber. Vocês ainda não estão. Vocês ainda permanecem na escuridão. A passagem do beijo gerou um espectro verdadeiramente fascinante de interpretações entre os acadêmicos mais respeitados do mundo. É importante que você conheça as diferentes posições, porque a honestidade intelectual exige reconhecer abertamente que não existe um consenso absoluto entre os especialistas. Elaine Pagels, de Princeton, argumenta que Maria Madalena representa simbolicamente a Sofia, a sabedoria divina venerada pelos gnósticos. O amor especial de Jesus por ela simboliza o amor cósmico do Salvador, pela centelha divina aprisionada no mundo material, por aquela parte de cada ser humano que pode reconhecer e receber a luz verdadeira. Pagels não interpreta o texto como evidência de um romance histórico real, mas sim como teologia simbólica de profundo significado espiritual. Bart Ehrman, da Carolina do Norte, adota uma posição mais cética e cautelosa. Ele aponta repetidamente que o Evangelho de Filipe foi escrito entre 150 e 200 anos após a morte histórica de Jesus, tarde demais para conter informações confiáveis sobre eventos reais. Este texto não pode ser usado como uma janela direta para o Jesus histórico. Ele adverte: o que temos é um reflexo das crenças, debates e preocupações de uma comunidade gnóstica do século XIII, não um testemunho ocular. Karen King, de Harvard, oferece uma posição mais matizada e intermediária.
Ela argumenta que textos tardios, como o Evangelho de Filipe, poderiam, apesar de sua data de composição, preservar tradições e memórias orais mais antigas sobre Maria Madalena que foram sistematicamente suprimidas pela corrente, que eventualmente se tornou a ortodoxia oficial. O fato de que tantos textos gnósticos diferentes, de diferentes épocas e regiões geográficas, apresentem consistentemente Maria como figura de autoridade espiritual não pode ser uma simples coincidência, ela argumenta. Havia algo real na memória coletiva do cristianismo primitivo. April de Konik, da Rice University, enfatiza que o beijo gnóstico era definitivamente um ritual específico de transmissão espiritual, não um ato romântico em nenhum sentido moderno. Mas ela reconhece também que a escolha deliberada dos autores de apresentar Maria como a receptora privilegiada desses beijos sagrados constituía uma declaração política e teológica enormemente significativa. Os gnósticos valentinianos estavam afirmando publicamente que as mulheres podiam alcançar os níveis mais altos de conhecimento espiritual, assim como qualquer homem. Estavam desafiando diretamente as estruturas patriarcais de poder de seu tempo. 4 especialistas de universidades prestigiadas, 4 interpretações diferentes. Mas todos concordam em algo que deveria nos arrepiar profundamente. Houve uma época, nos primeiros séculos do cristianismo, onde Maria Madalena era vista como igual ou até superior a Pedro, a João, a Tiago, a qualquer apóstolo homem. Comunidades inteiras de crentes devotos a veneravam como a discípula mais próxima de Jesus, como a receptora privilegiada de seus ensinamentos mais secretos e profundos. E essa memória foi sistematicamente apagada da história oficial. A pergunta que deveríamos nos fazer não é simplesmente se o beijo foi na boca, na testa ou na bochecha. A pergunta verdadeiramente importante é: por que nos importa tanto provar que foi só espiritual? Por que nos incomoda tanto a possibilidade de que pudesse ter sido algo mais? O que isso diz sobre nós como sociedade? O que revela sobre o que nos ensinaram a acreditar como verdade absoluta e o que nos ensinaram a temer como heresia perigosa? O Evangelho de Filipe não é o único texto antigo que apresenta Maria Madalena como uma figura de autoridade espiritual especial. Existe um padrão consistente e notável através de múltiplos documentos da biblioteca de Nag Hammadi que merece nossa atenção cuidadosa. O Evangelho de Tomé contém uma troca absolutamente reveladora que gerou enormes debates. Pedro diz abertamente que Maria saia de nosso meio porque as mulheres não são dignas da vida. É uma declaração brutal, uma rejeição direta e hostil, baseada unicamente no gênero. Mas ouça com atenção como Jesus responde a essa provocação. Olha, eu a guiarei para fazê-la homem, para que ela também se torne um espírito vivente semelhante a vós, homens, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Isso soa extremamente estranho e problemático aos ouvidos modernos, mas na verdade, Jesus está defendendo firmemente Maria contra a objeção de Pedro. A linguagem simbólica gnóstica, fazer-se homem, não significava literalmente mudar de sexo biológico. Significava transcender completamente as limitações do mundo material e alcançar a perfeição espiritual. O masculino representava o espiritual e elevado. O feminino representava o material e limitado. Jesus está dizendo claramente que Maria é absolutamente capaz de alcançar a salvação completa, que ela pode transcender qualquer limitação que Pedro ou qualquer outro queira impor a ela com base em seu gênero. O Evangelho de Maria, conhecido por fragmentos encontrados em Berlim e Oxirrinco, é ainda mais explícito em sua elevação de Maria Madalena. Apresenta Maria como a líder natural e indiscutível dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus. Quando os discípulos estão completamente desanimados, confusos e aterrorizados após a partida do Mestre, é Maria quem os consola e fortalece espiritualmente. Não choreis, nem vos aflijais, nem duvideis, porque a sua graça estará com todos vós e vos protegerá. E então ela faz algo verdadeiramente extraordinário. Transmite a eles ensinamentos secretos que Jesus revelou exclusivamente a ela em visões privadas,
conhecimento sagrado que ele deliberadamente não compartilhou com os demais discípulos. Pedro objeta novamente com hostilidade evidente. Será que ele realmente falou com uma mulher em particular, sem que soubéssemos? Devemos mudar de ideia e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? E Levi sai em defesa de Maria. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais do que a nós. Percebe o padrão que emerge consistentemente? Em texto após texto, Maria Madalena aparece como a discípula mais próxima de Jesus, a receptora de seus ensinamentos secretos. E em texto após texto, Pedro aparece como seu oponente, questionando sua autoridade, rejeitando sua liderança. Muitos acadêmicos interpretam esse padrão como eco de conflitos reais que existiram no cristianismo primitivo, tensões profundas entre grupos que reconheciam e valorizavam a liderança feminina e grupos que a rejeitavam categoricamente. Pedro representa simbolicamente a corrente que, eventualmente, venceu a batalha e se tornou a ortodoxia oficial. Maria representa as vozes que foram gradualmente silenciadas e esquecidas. Se essas revelações estão tocando profundamente seu coração, se você sente o chamado para ir mais fundo do que posso compartilhar publicamente, eu te convido a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Lá você vai encontrar uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades incompletas. Conteúdo que jamais poderemos tornar público. Análises de textos que desafiam tudo o que te ensinaram. Torne-se membro agora. Os guardiões da verdade já estão acessando. O que significa exatamente a palavra que o Evangelho de Filipe utiliza para descrever Maria Madalena em relação a Jesus? O texto copta emprega a palavra koinonos, que é um empréstimo direto do idioma grego. E é aqui que a coisa complica consideravelmente para os tradutores modernos, porque koinonos tem um leque amplo e flexível de significados possíveis: companheiro ou companheira, sócio ou sócia num empreendimento, partícipe de algo compartilhado, parceiro ou parceira num negócio ou empresa, ou até consorte matrimonial. O Novo Testamento canônico usa essa mesma palavra grega em vários contextos que nos ajudam a entender seu leque semântico. Em Lucas 5:10, Tiago e João são chamados de koinonoi de Pedro, referindo-se claramente a que eram sócios comerciais no negócio familiar de pesca. Em 2 Coríntios 8:23, Tito é chamado de koinonos de Paulo, indicando que é seu companheiro de trabalho na missão evangelizadora. Mas em outros contextos bíblicos, koinonos pode ter conotações muito mais íntimas e pessoais. Em Malaquias 2:14 da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa-se uma palavra estreitamente relacionada para se referir especificamente a esposa da tua mocidade. Então, como devemos traduzir koinonos no contexto específico do Evangelho de Filipe? Wesley Eisenberg traduz conservadoramente como companion, companheira. Marvin Mayer também usa companion, mas acrescenta cuidadosamente em suas notas acadêmicas que o termo grego poderia potencialmente implicar consort, consorte. Outras traduções mais ousadas usaram partner, parceira, ou até spouse, esposa. A doutora Anne Graham Brock, especialista reconhecida em estudos sobre Maria Madalena, argumenta convincentemente que o contexto narrativo deve guiar nossa interpretação. No Evangelho de Filipe, Maria é chamada de koinonos, dentro de uma passagem que fala explicitamente de amor especial e beijos frequentes. O texto enfatiza repetidamente que Jesus a amava mais do que aos demais discípulos. Isso sugere fortemente que o autor do texto tinha em mente algo significativamente mais do que uma simples companheira de trabalho ministerial ou sócia de evangelização. Mas outros acadêmicos mais cautelosos advertem contra o perigo metodológico de projetar nossas categorias modernas de relações românticas ou matrimoniais sobre textos antigos de uma cultura radicalmente diferente da nossa. O conceito gnóstico valentiniano de companheira espiritual provavelmente não tem equivalente exato em nosso vocabulário contemporâneo.
poderia significar algo que simplesmente nossas palavras modernas não conseguem capturar com precisão. O que podemos afirmar com certeza absoluta é isto: o Evangelho de Filipe apresenta Maria Madalena com um título de intimidade especial que a distingue clara e enfaticamente de todos os demais discípulos. Seja interpretando-o como esposa legal, consorte espiritual ou discípula privilegiada, o texto indiscutivelmente a coloca em uma categoria única e sem precedentes. O debate sobre a tradução correta de koinonos continua até hoje em conferências acadêmicas internacionais. Em 2012, a doutora Karen King apresentou um fragmento papiro conhecido como O Evangelho da Esposa de Jesus, que continha a frase "Jesus lhes disse, minha esposa". Embora posteriormente tenha se demonstrado que era uma falsificação moderna, o intenso debate que gerou revelou quanto interesse existe nesta questão e quão profundamente nos afeta emocionalmente a possibilidade de que Jesus tivesse uma relação íntima com Maria Madalena. O que é inegável, independentemente de como traduzamos koinonos, é que o Evangelho de Filipe reflete uma tradição onde Maria ocupava um lugar de honra extraordinário ao lado de Jesus, um lugar que incomodava profundamente alguns de seus contemporâneos, particularmente Pedro, segundo esses textos, e que, eventualmente, seria suprimido pela corrente que se tornou a ortodoxia dominante. Se o Evangelho de Filipe existia no cristianismo primitivo, se comunidades inteiras de crentes devotos o liam e valorizavam como escritura sagrada e inspirada, por que ele não está incluído no Novo Testamento que conhecemos hoje? Ao contrário do que frequentemente se imagina em filmes de Hollywood e romances de conspiração, não houve um momento dramático e único em que um imperador poderoso ou um bispo autoritário bateu na mesa e decidiu arbitrariamente quais livros seriam a Bíblia e quais seriam queimados. O cânon bíblico se formou gradualmente durante vários séculos, através de um processo orgânico e complexo de uso litúrgico comunitário, debate teológico intenso entre diferentes facções e eventual consenso entre as igrejas principais do Império Romano. Nos primeiros séculos do cristianismo, as diferentes comunidades espalhadas por todo o mundo mediterrâneo usavam diferentes coleções de textos sagrados. Uma igreja em Alexandria poderia ler regularmente o Evangelho de Tomé junto com Mateus e João em seus serviços dominicais. Uma igreja em Roma poderia nunca ter ouvido falar daquele texto. Os critérios que, eventualmente, foram utilizados para determinar quais textos eram canônicos e quais não, incluíam vários fatores principais. Antiguidade. O texto foi escrito durante a era apostólica do primeiro século. Ortodoxia. Ele ensina a doutrina considerada correta pelas igrejas dominantes. Uso litúrgico. As igrejas importantes o leem regularmente em seus serviços. E apostolicidade. Foi escrito por um apóstolo ou alguém diretamente próximo a um deles. O Evangelho de Filipe falhava em vários desses critérios, segundo os padrões da corrente que estava ganhando influência e poder institucional. Foi escrito provavelmente no século III, mais de 100 anos após a era apostólica. Seus ensinamentos eram claramente gnósticos, o que, para a corrente ortodoxa emergente, significava heréticos e perigosos para a fé, e não pretendia sequer ter sido escrito pelo apóstolo Filipe, mas simplesmente o mencionava uma única vez de passagem. O momento historicamente decisivo chegou no ano 367 d.C., quando o poderoso bispo Atanásio de Alexandria enviou sua famosa Carta Pascal, listando exatamente os 27 livros que deveriam ser considerados exclusivamente o Novo Testamento oficial. Sua ordem foi clara e terminante. Qualquer texto fora dessa lista deveria ser destruído sem exceção. Quero ser completamente honesto com você. A exclusão do Evangelho de Filipe não foi necessariamente uma conspiração maliciosa para ocultar a verdade sobre Maria Madalena. Os líderes eclesiásticos do século IV genuinamente acreditavam que o gnosticismo era uma distorção perigosa da verdadeira fé cristã. Da perspectiva sincera deles, estavam protegendo os crentes de ensinamentos que consideravam falsos e espiritualmente danosos. No entanto, o resultado prático foi exatamente o mesmo.
independentemente das intenções. As tradições antigas sobre Maria Madalena, preservadas nos textos gnósticos, foram suprimidas durante mais de 1500 anos. Uma versão da história venceu a batalha. Outras versões foram silenciadas e enterradas. É importante esclarecer um mito popular. O Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., contrário ao que algumas novelas populares andam por aí espalhando, não foi lá que se decidiu quais livros entrariam na Bíblia. Aquele concílio se debruçou mesmo foi sobre questões cristológicas, particularmente a relação entre Jesus e Deus Pai. A definição do cânon bíblico foi um processo bem mais gradual, que se arrastou por décadas depois de Nicéia. No entanto, o que é fato é que o período entre os séculos IV e V do Monte Cristo foi crucial para determinar quais vozes seriam ouvidas no cristianismo e quais seriam caladas. E as vozes que falavam de Maria Madalena como figura de autoridade espiritual, como companheira privilegiada de Jesus, foram sistematicamente marginalizadas, até sumirem quase que por completo da memória coletiva. Quero que você dê uma pausa comigo agora e respire fundo, que deixe tudo o que ouviu até agora neste vídeo assentar direitinho na sua mente e no seu coração. Porque por trás de todos esses dados acadêmicos, por trás das palavras gregas e coptas, dos debates intermináveis sobre manuscritos antigos e processos de canonização, há uma história profundamente humana que merece ser contada e ouvida. A história de uma mulher real que caminhou ao lado de Jesus pelos caminhos empoeirados da Galileia, que o ouviu ensinar dia após dia, tanto para as multidões quanto em particular, que esteve a seu lado nos momentos mais difíceis e perigosos de seu ministério, que, segundo os evangelhos canônicos que estão na sua Bíblia, permaneceu bravamente aos pés da cruz quando quase todos os outros discípulos homens haviam fugido apavorados, que foi ao sepulcro antes do amanhecer do terceiro dia, enquanto os homens ainda se escondiam atrás de portas trancadas, que foi a primeira pessoa na história a ver o Cristo ressuscitado e a receber a incumbência sagrada de anunciar a boa nova. E segundo o Evangelho de Filipe, era a pessoa que Jesus mais amava em todo o mundo, aquela a quem beijava frequentemente com um carinho especial, a pessoa que conseguia enxergar a luz divina quando todos os outros permaneciam na escuridão espiritual. O que aconteceu com ela na memória coletiva do cristianismo no ano 591 do Monte de Cristo. O mais de 500 anos depois dos acontecimentos do Evangelho, o Papa Gregório Magno proferiu um sermão influente onde identificou, de forma equivocada, Maria Madalena com a pecadora anônima de Lucas, capítulo 7, a mulher que lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas na casa de Simão, o fariseu. Sem nenhuma evidência bíblica que amparasse essa identificação, sem qualquer fundamento textual, ele declarou publicamente que Maria Madalena havia sido uma prostituta antes de encontrar Jesus. Essa identificação completamente equivocada persistiu na tradição cristã ocidental por quase 400 anos inteiros. Só foi oficialmente corrigida pela Igreja Católica em 1969, já na nossa era moderna. Pense bem nisso. Por 14 séculos completos, a mulher que talvez tenha sido a discípula mais próxima de Jesus, a apóstola dos apóstolos, como a chamavam reverentemente alguns padres da igreja primitiva, foi lembrada principalmente como uma prostituta arrependida, um mero exemplo de pecado redimido pela graça. A mulher que, segundo os textos gnósticos, recebeu os ensinamentos mais profundos e secretos do Salvador, foi transformada em um símbolo de degradação moral salva pela misericórdia divina. A líder espiritual foi convertida em penitente e agradecida. A companheira privilegiada foi rebaixada. Os textos de Nag Hammadi nos oferecem outra imagem, radicalmente diferente. Maria como mestra autorizada, como líder espiritual, como a discípula amada. Uma imagem que esteve literalmente enterrada sob a areia do deserto por 600 anos, mas que agora, finalmente, veio à tona para que todos nós possamos vê-la. O impacto da identificação equivocada de Maria Madalena como prostituta se espalhou profundamente pela arte ocidental. Por séculos ela foi retratada em pinturas com cabelos soltos e ruivos, símbolo de sensualidade,
frequentemente chorando aos pés de Jesus ou segurando um frasco de unguento. Artistas como Tiziano, Caravaggio e El Greco a pintaram como a penitente sensual, reforçando a narrativa da pecadora redimida. Mas imagine por um momento como a história da arte cristã teria sido diferente se os textos de Nag Hammadi nunca tivessem sido enterrados. Se Maria tivesse sido retratada como a apóstola dos apóstolos, como a mestra que consolava os discípulos homens, como a receptora privilegiada dos ensinamentos mais profundos de Jesus. O quanto isso teria mudado nossa cultura visual? O quanto teria influenciado o papel das mulheres na igreja por 2 milênios? Essas são perguntas que não podemos mais responder. Mas a redescoberta desses textos antigos nos permite ao menos imaginar as possibilidades perdidas e reconsiderar as narrativas que herdamos. Percorremos juntos uma jornada verdadeiramente extraordinária. Desde uma vasilha de barro esquecida no deserto egípcio até os debates mais sofisticados nas universidades mais prestigiadas do mundo. Permita-me resumir o que podemos afirmar com completa honestidade intelectual. O que sabemos com certeza absoluta. O Evangelho de Filipe é um texto antigo real, descoberto em 1945 em Nag Hammadi. Foi escrito provavelmente no século III d.C. por gnósticos valentinianos. O texto chama Maria de companheira, usando koinonos. Afirma que Jesus a amava mais que os outros discípulos e a beijava frequentemente. O local exato do beijo está perdido devido a danos irreparáveis ao manuscrito. O que é provável, mas não absolutamente certo, o beijo era, provavelmente, um ato sacramental gnóstico de transmissão espiritual, não um ato romântico moderno. Maria, provavelmente, ocupava um papel de liderança em algumas comunidades cristãs primitivas. A palavra perdida era, provavelmente, boca, o que honestamente não podemos afirmar. Não podemos afirmar que Jesus e Maria eram casados. O texto simplesmente não diz isso. Não podemos afirmar que o texto contenha informações historicamente precisas sobre o Jesus do século I. Não podemos saber com certeza qual palavra exata falta no manuscrito danificado. Mas aqui está o que é verdadeiramente importante. A mensagem que quero que você leve consigo. O Evangelho de Filipe nos lembra poderosamente que o cristianismo primitivo era muito mais diverso, mais complexo, mais rico do que frequentemente imaginamos. Havia comunidades onde Maria Madalena era honrada como a discípula mais próxima de Jesus. Tradições que apresentavam sua relação como especial, única, privilegiada. Essas tradições não desapareceram porque fossem falsas ou inventadas. Desapareceram porque perderam a batalha política e teológica para definir o que era o cristianismo verdadeiro. Foram enterradas, literal e metaforicamente. E agora, graças a um camponês egípcio que encontrou uma vasilha de barro há quase 80 anos, podemos finalmente ouvir essas vozes silenciadas de novo. A história que nos contaram não era a única história que existiu. Nunca é. O que você vai fazer com essa informação depende inteiramente de você. Você pode descartá-la como uma curiosidade histórica sem relevância para a sua vida. Ou pode permitir que ela o convide a questionar outras narrativas que você aceitou sem examinar, a buscar as vozes que foram silenciadas em outros aspectos da história, a reconhecer que a verdade é sempre mais complexa e mais rica do que qualquer versão oficial pode capturar. Maria Madalena caminhou ao lado de Jesus há 2000 anos. O que ela realmente significou para ele, e ele para ela, talvez nunca saberemos com certeza absoluta. Mas graças ao Evangelho de Filipe e aos outros textos de Nag Hammadi, ao menos sabemos que houve quem acreditasse que ela era alguém extraordinário, alguém digno de amor especial, alguém capaz de ver a luz, e talvez isso seja suficiente para mudar como a lembramos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação futura. No próximo vídeo, continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas por séculos. Não perca, obrigado por me acompanhar até o final. A gente se vê em breve.